E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Cacau Marques, do site podcast bibotalk.com. E não, eu não sou o Bibo e você não está no canal errado. Eu estou aqui no lugar do Bibo hoje, que está se recuperando aí de um procedimento médico, para conversar com você sobre teologia, fé cristã e especialmente hoje eu quero bater um papo com você sobre oração, uma das práticas espirituais mais importantes da fé cristã, uma prática espiritual que a gente encontra na Bíblia inteira e ainda assim uma prática que tem sido deixada de lado pelas gerações atuais do cristianismo, especialmente por nós cristãos evangélicos, não é? Você tem percebido isso? Você percebe como a geração atual ora menos, ou como você mesmo tem mais dificuldade de orar? Comenta aí, coloca aí nos comentários o que você tem percebido sobre isso. Eu tenho percebido que tem sido mais difícil de orar, não só na minha prática pessoal, que também é um desafio, mas em geral as pessoas têm se dedicado menos à oração. E eu acho que há um motivo para isso, não é? Em geral a gente acostumou a tratar a oração como o nosso último recurso, mas em época de tanta tecnologia e tão popularizada na mão de todo mundo, com tantos recursos que a gente nunca chega no último recurso. Então a oração fica sendo aquele negócio só para os momentos aí de real desespero, de desespero imediato. E não é isso que é a oração. A oração não é simplesmente uma comunicação a Deus a respeito daquilo que a gente é. Assim, não é como assim, se eu submetesse a Deus uma informação que eu gostaria que ele soubesse sobre a minha vida. Oração é um relacionamento com Deus. Oração é estar diante de Deus e estar com Deus em um relacionamento. Porque, afinal de contas, isso que é a espiritualidade cristã. A espiritualidade cristã ela é profundamente marcada pelo fato de que ela é uma intersubjetividade. É um relacionamento entre dois sujeitos, o ser humano e Deus mesmo. Na espiritualidade cristã não é um acesso a regiões espirituais, a poderes impessoais, não é nada disso. Ela é um contato com uma pessoa que é um espírito, com Deus. Ela é uma relação com esse Deus no amor santo e perfeito desse Deus. Então a oração faz parte disso. Nós não oramos só para que Deus saiba coisas que a gente quer que ele saiba, nem para submeter a ele requerimentos a respeito da nossa vida. Não, nós estamos construindo um relacionamento com ele. Se a gente muda essa mentalidade da oração como mero último recurso para a oração como um desfrutar da presença de Deus, a gente tende a buscar mais essa prática, né? E há um personagem bíblico que me ensina muito sobre oração. E hoje a gente vai começar uma série de vídeos falando sobre oração com base na história desse personagem, que é o profeta Daniel, né? Que é o protagonista do livro de Daniel e que fala bastante sobre oração. Daniel não é um livro sobre oração, não é um livro profético que fala ali sobre o período do exílio, cobre aquele período todo que vai desde o reinado de Nabucodonosor da Babilônia até o reinado lá de Dario na Pérsia, né? Então cobre esse tempo todo e Daniel é o personagem aí dessa história. A história começa com ele jovenzinho sendo levado para a Babilônia e termina já com ele idoso lá no fim da sua vida, né? E Daniel não é um livro sobre oração, como eu falei, mas é um livro que toca muito oração e Daniel é um personagem muito dado à oração. Ele aparece como sendo um homem reto, justo diante de Deus e que busca muito a Deus em oração. Então eu vou começar hoje 3 vídeos falando sobre oração e sobre Daniel. E hoje a gente vai começar olhando para um aspecto muito interessante da nossa vida de oração, que é os 2 ambientes em que a oração se desenvolve, que na verdade são 2 ambientes da espiritualidade cristã. O ambiente privado, secreto, e o ambiente público ou comunitário. Você já percebeu que a gente tem oração que a gente faz sozinho, nós e Deus, né? Agradecendo, pedindo, reconhecendo alguma coisa, louvando o seu nome, ou coisa do tipo. E tem oração que a gente faz em comunidade. Quando a gente está num culto de oração, numa célula, num culto, né, numa celebração dominical, alguma coisa do tipo, a gente faz com os nossos irmãos. Ao mesmo tempo, a gente ora sozinho por algumas coisas, mas a gente também pede que irmãos orem por nós, né? E agora com o WhatsApp, tá todo mundo a um clicar de distância.
Quantas e quantas vezes a gente não manda mensagem para grupos de irmãos crentes pedindo, ora por esse motivo, tô passando por esse problema, pede por isso, ou compartilhando, gente, se alegra comigo, olha só o que aconteceu, olha só que coisa boa que aconteceu comigo, celebra, e a gente também envia a eles as nossas comemorações e alegrias e gratidão a Deus, e aí todo mundo ora agradecendo a Deus. São esses dois aspectos da oração. A gente tem uma oração, a gente ora de maneira privada, sozinho, assim como o Senhor Jesus Cristo nos ensina no Sermão do Monte, né? Entra no quarto, fecha a porta e fala com o Pai em secreto, e o Pai que vem em secreto te recompensará. Mas a gente também tem as orações comunitárias, em que a gente também clamamos a Deus pelas nossas vidas. Essas duas coisas acontecem. Mas por que essas duas coisas são importantes? Não é? Por que a gente tem que desenvolver essas duas coisas? Então vamos olhar o livro de Daniel aqui. Porque em Daniel, capítulo 2, no versículo 17, a gente tem um caso aí de uma oração partilhada, né? Em que Daniel partilha uma angústia sua com seus amigos. Olha lá. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. O que tinha acontecido aqui? O rei tinha tido um sonho, chamou os sábios da Babilônia para desvendar o seu sonho, só que ele diz assim, se eu falar o que eu sonhei, vocês vão dizer qualquer coisa e vão interpretar alguma coisa e eu vou acreditar. Então, na verdade, vocês têm que adivinhar o que eu sonhei e aí tem que decifrar o significado daquilo que eu sonhei, que o rei vai para os seus amigos e compartilha com eles a sua angústia. Imagina que difícil que era. Ele tinha que adivinhar o que o rei sonhou e ainda tinha que interpretar o que o rei sonhou. Ele vai e divide as suas angústias com seus amigos. Por que isso é tão importante? Que nos auxilie. Às vezes a gente está até fraco demais para orar. A gente está fraco até para orar. E essa é uma coisa que não foi só Daniel que fez. O Senhor Jesus Cristo fez também quando ele estava no Getsemane. Ele levou os seus amigos, compartilhou com eles e falou, olha, estejam comigo em oração, não é? E aí ele encontra seus amigos dormindo e ainda exige deles, fala, né? Olha, mas vocês, né, não conseguem nem orar um pouco comigo, algumas horas comigo aqui, vocês já estão dormindo e tal. Então, assim, até o Senhor Jesus Cristo partilhou os seus pedidos de oração. Até ele colocou a oração num aspecto comunitário, de partilha. E Daniel faz a mesma coisa, leva isso aos seus amigos. Mas tem mais uma coisa importante quando a gente fala de orar em comunidade. Bem, uma orientação a respeito da minha própria espiritualidade, né? Então, se eu oro, por exemplo, para que Deus me abençoe numa atitude ilícita que eu vou tomar, irmãos vão dizer, não, nós não vamos orar por isso. Essa é a ideia de nós concordarmos em oração. É por isso que a gente, quando termina uma oração e alguém termina e fala amém, os irmãos falam amém. Eles estão concordando com aquilo, dizendo, Senhor, nós estamos junto com ele, submetendo isso ao Senhor também. Ou seja, se o pedido não é uma expressão daquilo que a comunidade acredita que pode ser pedido em nome de, né? Não é desse jeito, não é esse tipo de oração que você vai fazer. Então, ele foi compartilhar isso. E nesse ambiente existe também essa graça, a graça de nós termos a nossa própria espiritualidade sendo partilhada, orientada, edificada junto da comunidade, né? Mas essa não é a única expressão. Tem uma outra prática, muito famosa, inclusive talvez até mais famosa do que esse texto aqui, que é o que está lá em Daniel capítulo 6, né? Daniel capítulo 6, versículo 10, que aí é quando Daniel vai orar sozinho no seu quarto, tá bom? Então diz assim, Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Olha aqui, que é no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ele vai fazer essa oração ali. Algumas pessoas leem esse texto e falam assim, não, Daniel estava fazendo uma espécie de oração ostentatória, uma espiritualidade ostensiva. Ele abriu as janelas para mostrar mesmo. Porque o texto aqui, o contexto, é de um decreto do imperador Dario dizendo que ninguém... Daniel vai e faz essa oração no seu quarto com as janelas abertas, né? O texto não diz que as janelas estavam abertas, diz que as janelas davam para Jerusalém, mas dá para se deduzir que foi dessa maneira, né? E algumas pessoas leem esse texto e falam, olha, apesar da proibição do rei, o que Daniel faz é ostentar sua espiritualidade, mas não é exatamente isso, tá? As janelas abertas não tem a ver com provocar o povo, até porque Daniel tinha acesso ao palácio. Se ele quisesse provocar o povo, ele podia ter feito essa oração no palácio. Mas a gente vai ter um vídeo falando sobre isso, por que tem essas janelas ali no quarto de Daniel. Espera um pouquinho que a gente vai falar sobre isso num outro vídeo, tá bom? Mas o mais interessante
interessante aqui é que ele entra no seu quarto e vai fazer uma oração a Deus sozinho. E não é porque ele está com problema, não é porque passou um decreto ali dizendo que não pode fazer isso e ele vai pedir, Senhor, nos dê liberdade religiosa. Não é esse tipo de coisa. Ele vai até o seu quarto fazer essa oração porque ele já fazia isso. E ele fazia isso 3 vezes por dia. Ele tinha a prática da espiritualidade partilhada, comunitária, a oração compartilhada com os irmãos, mas ele também tinha a prática da oração privada, solitária, individual com Deus. E nós precisamos dessas duas coisas. Nós precisamos dos nossos aspectos privados de espiritualidade e nós precisamos dos nossos aspectos públicos de espiritualidade. Essas duas coisas precisam fazer parte da nossa espiritualidade. Por quê? A espiritualidade privada nos garante autenticidade. É isso que eu quero que você entenda. Minhas práticas devocionais privadas e isso me garante autenticidade. E aí que é o negócio. Se eu não tenho a prática privada, que vão nas esquinas e oram e chamam atenção para si. Não, vai pro seu quarto, entra no seu quarto, fecha a porta, fala com o pai em secreto e o pai que vem em secreto te recompensará. Como assim? Se eu não tenho nenhuma prática devocional privada, eu só falo com Deus no culto, só oro a Deus quando estou com os meus irmãos, o que vai acontecer? Com o tempo, não é mais só o olhar de Deus que me importa, não é mais só o pai que vem em secreto, porque ali no culto não é só Deus que está olhando para mim, tem um irmão olhando e me vendo orando, tem um pastor me vendo orando, e com o tempo, pouco importa o meu relacionamento com Deus, importará o meu relacionamento com essas pessoas, o que elas dizem de mim. Sou essas coisas porque as outras pessoas dizem. E o meu relacionamento autêntico com Deus já não importa tanto. Importa mais como que as pessoas estão me vendo e estão falando sobre mim. Isso é um problema muito sério, mas é um problema muito frequente se eu não tenho uma devoção particular falando com Deus diretamente, eu e Deus, entendeu? Então é um problema que a gente enfrenta, né? Se a gente não tem essa prática particular, né? Então, quando eu estou com o pai que vem em secreto, só o olhar dele importa. E aí tem outra coisa, o pai que vem em secreto é o pai que vê o secreto. As coisas dentro de mim que não podem ser acessadas pelas pessoas, que eles não conhecem, que eles não sabem, que não é performado, que não é uma expressão só para os outros verem, isso é visto por Deus no secreto, porque o pai que vem em secreto vê o secreto também, e eu não posso condenar nada dele. Então, a minha pena é outro problema. Porque se eu só falo com Deus, só oro a Deus no privado, fechado, só eu e Deus, é muito possível que com o tempo eu construa um Deus à minha imagem e semelhança. Eu pare de pensar em Deus como esse Senhor da igreja toda, como esse que eu conheço nas Escrituras, mas as Escrituras interpretadas também pelos meus irmãos, e passe a acreditar num Deus que só concorda comigo, só pensa no que eu penso, só odeia quem eu odeio, só ama quem eu amo, e só é dessa maneira. Sem essa alteridade da comunidade, Deus vai se tornando eu mesmo. Então eu preciso também da espiritualidade comunitária, eu preciso também dos meus irmãos nessa prática espiritual partilhada. Então essas duas coisas têm que estar juntas, tá bom? Então eu deixo um desafio para você. Agora, se acabou esse vídeo, fala com Deus. Fala com Deus. Se você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e gastar um tempo de oração com Ele, faça isso. Se você não pode nesse momento, você nem está em casa, não sei onde é que você está, para um pouquinho, fala com Deus aí, manda uma sinapse para Deus, igual um amigo meu, Pablo, fala, né? Manda uma sinapse para Deus aí. Fala com Deus rapidamente, pelo menos reconhecendo, Senhor, eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que o Senhor está aqui comigo. Desculpa te ignorar esse tempo aqui, mas que agora, daqui pra frente, no dia, eu reconheça a sua presença aqui. Aí depois, quando você chegar na sua casa, você bate um papão com Deus lá, entra no seu quarto, fala com Ele. E o outro desafio é, engaje-se na oração compartilhada, na oração comunitária. Engaje-se nos seus grupos aí da igreja, nas células, cultos de oração, liga para o irmão para saber como é que ele está e faça uma oração com ele. Desenvolva uma espiritualidade partilhada. Tá bom? Dê um passinho, nem que seja um passinho mínimo. Talvez você não vai chegar no aspecto da espiritualidade individual, da devoção particular, em fazer 3 orações por dia como o Daniel fazia. Mas se você conseguir colocar isso já um pouco na sua semana, um tempo de oração você com Deus, de falar com Deus só você e Ele, você já vai estar dando um avanço. Se você já faz isso, todos os dias, avance mais um pouquinho, gaste mais tempo, dedique-se mais. Ninguém ora o suficiente, gente. Ninguém ora o suficiente, tá bom? E engaje-se também na oração compartilhada, na oração com seus irmãos. Tá bom? É isso aí. Até a próxima.